Depois de ficar 430 dias em uma encenação profética, Ezequiel recebeu a orientação divina para a próxima encenação. Dessa vez, ele precisaria cortar o cabelo e a barba. Os detalhes dessa cena curiosa você fica sabendo agora no 5º capítulo da nossa série. O profeta Ezequiel deveria pegar uma espada tão afiada quanto uma navalha de barbeiro e com ela cortar seu cabelo e a sua barba. Algumas traduções trazem a palavra faca. Embora a palavra no original fosse usada para vários tipos de instrumentos de corte, no livro de Ezequiel, em especial, ela sempre se refere a uma arma militar, no caso, a espada. Acontece que uma espada, normalmente, não é usada para cortar cabelo. Espadas são usadas em batalha. Mas como essa profecia encenada dizia respeito ao julgamento que o exército de Nabucodonosor traria sobre Jerusalém, uma espada era mais apropriada. Cortar o cabelo era um sinal de luto e também um sinal de grande desgraça. O cabelo e a barba do sacerdote eram marcas de consagração ao serviço de Deus. Para um sacerdote como Ezequiel, significaria a perda da posição sacerdotal. Portanto, cortar o cabelo e a barba de um sacerdote com uma espada indicava um julgamento ainda mais desolador. Contudo, foi necessário usar medidas extremas para chamar a atenção do povo para que eles tivessem total compreensão da mensagem. Deus disse a Ezequiel que dividisse os cabelos cortados em 3 partes, usando uma balança para que a divisão fosse feita com precisão, mostrando que a justiça de Deus pode ser vista até mesmo no peso de um fio de cabelo. Usando os grupos divididos de cabelo, Deus orientou Ezequiel da seguinte forma: 1/3 deveria ser queimado no meio da cidade de Jerusalém. Como o profeta estava na Babilônia, esse ato deveria ser feito na Jerusalém simbólica, feita no tijolo ou tábua de argila, como nós estudamos no capítulo anterior. Outra 1/3 parte dos cabelos deveria ser cortada em pedacinhos com a espada, e a outra 1/3 parte deveria ser lançada ao vento. Ezequiel também deveria prender alguns poucos cabelos na sua roupa e ainda queimar mais alguns outros. E a explicação viria a seguir. Nos versículos 5 a 10, em um sentido histórico e redentor, Deus descreve como o povo de Israel havia sido colocado no centro do plano e da obra de Deus no mundo. Isso era real até no sentido geográfico, pois Israel estava no ponto de encontro dos continentes e dos impérios. No que diz respeito aos propósitos eternos de Deus, Jerusalém era a sua cidade e o centro das nações, pois a salvação viria dos judeus. Israel era um povo privilegiado, mas privilégios envolvem responsabilidades e prestação de contas. Jerusalém tinha o claro conhecimento sobre a vontade do seu Deus e a natureza justa das suas ordenanças, mas escolheu se rebelar. Em vez de ser uma testemunha para as nações pagãs ao seu redor, Israel as superou em práticas idólatras. Por isso, a prestação de contas seria proporcional ao seu conhecimento espiritual e aos privilégios que a nação desfrutava. Fica aqui uma lição para nós. Não podemos pensar que o privilégio do relacionamento com Jesus nos livrará da sua reprovação. Se falharmos em cumprir nossas responsabilidades nesse relacionamento, ele não hesitará em nos corrigir e nos disciplinar. Deus disse que aqueles que permanecessem em Jerusalém seriam reduzidos ao mais terrível sofrimento, como o canibalismo, por exemplo.
Eles deveriam ter observado a lei de Deus e levado a sério o que já estava previsto como consequência dos pecados que eles estavam cometendo, bem como os julgamentos horríveis que viriam se eles persistissem em rejeitar e se rebelar contra a aliança feita com Yahvé. Agora, Deus estava apenas cumprindo sua palavra, ao executar os julgamentos pronunciados na aliança mosaica sobre seu povo diante das nações pagãs. Yahvé prometeu punir seu povo na proporção da demonstração profética de Ezequiel, com o cabelo e a barba cortados à espada, como nós vimos no versículo 2. Um terço morreria de peste e fome. Outro terço seria morto à espada pelos soldados babilônicos. E outro terço seria espalhado pelos quatro ventos com a espada do Senhor, os perseguindo. E o pouco de cabelo guardado na roupa do profeta e o outro pouco queimado era uma referência àqueles poucos judeus que seriam deixados na terra de Judá e Jerusalém após a tomada da cidade e ao sofrimento que enfrentariam. O versículo 13 é, acima de tudo, uma passagem altamente antropopática, ou seja, que atribui sentimentos humanos a um ser que não é humano, no caso Deus, quando ele menciona o seu zelo ou o seu ciúme, referindo-se ao ressentimento e à indignação pelo insulto feito à sua honra. A honra de Yahvé, ferida pelos pecados do povo escolhido e difamada diante dos pagãos, devia ser justificada com a punição do povo aos olhos de todo o mundo. Deus cumpriria seu propósito de ensinar as nações através de Israel. Se eles tivessem obedecido à aliança, ele as teria ensinado por meio das bênçãos prometidas. Mas, como eles quebraram a aliança, Deus ensinaria às nações por meio do seu julgamento. E esse julgamento viria de muitas maneiras diferentes, como fome, peste, espada e até animais selvagens, infligindo morte onde quer que fossem, conforme a palavra do Senhor, que se cumpriria cerca de 7 anos depois. E amanhã nós encontraremos Ezequiel profetizando em nome do Senhor contra os montes de Israel. Parece estranho? Eu sei que sim, mas não era sem motivo. Por isso, eu convido você a estar comigo novamente amanhã aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!